Se você anda se irritando com coisas pequenas, isso não é estresse. É um sintoma espiritual. Talvez essa palavra soe forte. Doença espiritual. Mas pense comigo. Quando o corpo adoece, ele avisa. Com dor. Com febre. Com cansaço. Dedo indicador apontando para a direita. Quando o espírito adoece, ele também avisa. Só que o aviso não vem como dor física. Vem como irritação constante. Impaciência. Endurecimento. Perda de descanso interior. E o mais perigoso é que quase ninguém reconhece isso como doença. Porque essa doença não derruba. Ela não paralisa. A endurece. Toda doença começa com um sintoma. No caso dessa doença espiritual, o sintoma não é tristeza. Não é choro. Não é fraqueza. Dedo indicador apontando para a direita. O sintoma é a irritação. Tudo incomoda. Tudo cansa. Tudo parece errado. Mas observe com atenção. Você não se sente mal. Você se sente impaciente com o mundo. Dedo indicador apontando para a direita. Esse é o sintoma principal. A irritação não aparece como algo grave. Ela aparece como algo justificável. Qualquer um ficaria assim. O mundo está difícil mesmo. E é exatamente por isso que essa doença se espalha tanto. Quando o sintoma se repete e não é tratado, ele deixa de ser sinal e vira modo de vida. A pessoa já não percebe que está irritada. Ela passa a perceber que tudo parece excessivo. Dedo indicador apontando para a direita. Esse é o estágio mais perigoso da doença espiritual. Quando o sintoma vira identidade. Eu sou assim. Esse é meu jeito. E o espírito vai endurecendo. Sem perceber. Todo sintoma aponta para uma causa mais profunda. A irritação não é a causa. Ela é o efeito. A causa quase nunca está no presente. Ela está em cansaço acumulado. Frustrações não elaboradas. Expectativas irreais. Feridas antigas. Falta de silêncio interior. Dedo indicador apontando para a direita. A causa dessa doença espiritual é a sobrecarga do espírito. Um espírito que nunca descansa. Que nunca assimila. Que nunca entrega. A irritação surge quando o espírito já não consegue sustentar a vida com profundidade. Dedo indicador apontando para a direita. A irritação funciona como mecanismo de defesa. Ela protege você de sentir o que é mais profundo. Tristeza, medo, solidão, sensação de limite. Mas o que protege também aprisiona. O espírito endurecido não sofre tudo de uma vez, mas perde a capacidade de repousar. E um espírito que repousa, adoece cada vez mais. Podemos chamar isso pelo nome correto. Dedo indicador apontando para a direita. Doença espiritual da irritação crônica. Sintoma: irritação constante. Impaciência. Reação exagerada. Causa: sobrecarga interior. Falta de silêncio. Ausência de entrega. Tentativa de controlar tudo. E aqui surge a pergunta nata inevitável. Dedo indicador apontando para a direita. Qual é o tratamento? O tratamento dessa doença não é controle emocional. Não é técnica. Não é força de vontade. Dedo indicador apontando para a direita. O tratamento é descanso interior. Mas descanso verdadeiro. Não é parar o corpo. É soltar o espírito. E isso assusta. Porque descansar o espírito exige reconhecer limite. Exige admitir: eu não dou conta de tudo. Chega um ponto em que o espírito entende algo simples, mas difícil de aceitar. Dedo indicador apontando para a direita. Ele não foi feito para se sustentar sozinho. Enquanto acreditamos que precisamos dar conta de tudo, o espírito permanece em alerta. E um espírito em alerta não descansa. Por isso, todo tratamento espiritual verdadeiro passa por um gesto essencial: entregar aquilo que já não conseguimos carregar. Esse gesto existe há séculos. Ele atravessa gerações. Ele antecede qualquer método moderno. Ele tem um nome antigo. Dedo indicador apontando para a direita. Oração. Mas aqui é importante compreender bem.
Não falamos de palavras decoradas, nem de repetir frases sem presença, nem de um dever religioso. Dedo indicador apontando para a direita, falamos de oração como terapia do espírito. O momento em que o controle termina. O momento em que a defesa cai. O momento em que alguém diz, por dentro: eu não quero mais lutar sozinho. E quando isso acontece, algo muda. Porque o espírito que se entrega deixa de endurecer. E o que deixa de endurecer começa a ser curado. Agora, se for possível, não mude nada ao seu redor. Não ajuste postura. Não force sentimento. Apenas permita que estas palavras acompanhem o que talvez já esteja acontecendo dentro de você. Não como obrigação, mas como descanso. Senhor, chego até aqui, não porque esteja forte, mas porque estou cansado. Cansado de reagir. Cansado de sustentar tensões internas que nunca encontram descanso. Por muito tempo, a irritação foi o sintoma de algo que eu não soube nomear. Ela apareceu quando eu não soube falar de dor, quando eu não soube falar de medo, quando eu não soube aceitar limites. Hoje, não quero mais fingir que está tudo sob controle. Hoje, não quero mais endurecer para sobreviver. Eu entrego. Tu conheces, Senhor, as causas profundas da minha irritação. Conheces o cansaço que se acumulou, as expectativas que eu mesmo criei e não consegui sustentar, as feridas antigas que nunca receberam cuidado. Nada disso te surpreende. Por isso, hoje, eu não escondo, eu não justifico, eu não me defendo, eu apresento. Toca agora o lugar onde meu espírito endureceu, onde houve rigidez. Traz mansidão. Onde houve pressa, traz o teu ritmo. Onde houve reação automática, traz discernimento. Cura, Senhor, aquilo que me fez confundir força com dureza. Ensina-me que descansar não é fraqueza, é confiança. Eu te entrego a necessidade de controlar tudo. Entrego o medo de perder. Entrego a exigência constante. Entrego a ideia de que preciso resolver tudo sozinho. Coloco diante de ti aquilo que não sei carregar. E confio que não estou sozinho neste processo. Renova minha mente, Senhor. Não apenas meus pensamentos, mas o modo como interpreto a vida. Que eu não leia limites como rejeição. Que eu não leia frustrações como ataque. Que eu não leia o erro como ameaça. Cria espaço dentro de mim, entre o que eu sinto e o que eu faço. Nesse espaço nasce a liberdade. Cuida das minhas relações. Onde a irritação criou distância, traz reconciliação. Onde palavras duras foram ditas, traz humildade para reparar. Onde o silêncio feriu, traz coragem para falar com verdade. Que minha presença não seja peso, mas abrigo. Ensina-me, Senhor, a respeitar meus limites, a descansar sem culpa, a aceitar que nem tudo precisa ser resolvido agora. Porque um espírito apressado se torna um espírito irritado. Dá-me o ritmo da sabedoria. Hoje, com simplicidade, eu aceito o tratamento que me ofereces. Não um alívio rápido, mas uma cura profunda. Não uma mudança forçada, mas uma transformação lenta. Eu confio que o que começou aqui continuará sendo cuidado. Permaneça agora alguns instantes em silêncio. Não tente concluir. Não tente explicar. A cura espiritual não acontece na pressa. Ela acontece na permanência. Dedo indicador apontando para a direita. Doenças do espírito se curam com permanência, consciência e entrega contínua. A irritação foi apenas o primeiro diagnóstico. No próximo episódio, vamos falar de outra doença espiritual silenciosa, que costuma sustentar esse estado, e quase ninguém percebe. Permaneça neste caminho, porque o espírito que aprende a descansar começa, enfim, a ser curado.